Olá, você que está vendo esse vídeo, saiba que se esse vídeo chegou até você é porque Deus quer curar você. Ouça aqui o relato de um irmão Jerônimo, que recebeu um grande milagre da parte de Deus, comprovado inclusive pela medicina. Paz do Senhor a todos. Quero, neste pequeno vídeo, trazer a todos os irmãos o relato de uma bênção, de um milagre que Deus fez na minha vida, em que me salvou de uma doença muito grave, que é a doença do chamado, os antigos vão saber que é o diverticulite, que é o chamado estrangulamento do intestino, ou nó nas tripas, né? Estrangulamento do intestino. Isso é muito grave, isso leva a óbito. E eu tive esse problema, fiquei sabendo quando aconteceu esse fato, que a minha avó, por parte de pai e mãe, faleceu devido a essa doença. E no momento em que eu fui acometido, eu já estava em algumas horas com ela, e ela é muito grave porque ela, em questão de 8 horas, ela leva a óbito, quando ela estrangula realmente, é uma parte grande do intestino. E eu pedi para que o pastor Natanael me recebesse lá na igreja, e ele prontamente conversou com alguns irmãos, e eu fui até ele, porque eu entendi que era tarde, que eu iria falecer, e eu gostaria de falecer lá na congregação, lá com os irmãos, né, para que os meus parentes, os meus pais, os meus irmãos se questionassem por que eu havia tomado essa decisão, que era de estar na casa de Deus, e aí para que todos eles, né, pudessem lá visitar, querer entender, né, porque a palavra diz que ela não volta vazia, e eu gostaria que ela chegasse a todos eles. E o pastor Natanael me recebeu, ele e alguns irmãos. Eu estava muito mal, eu já havia com muita dor. Ela é uma doença que ela convulsiona pela dor, os órgãos param, e eu já havia, estava com muita dor, eu já havia urinado na roupa, com absurdo de dor. O hospital não havia me recebido, então eu fui para a igreja porque vi que ali era o meu fim, e clamei a Deus, e a gente começou a orar no segundo piso da igreja lá, pastor junto com alguns outros irmãos, e por um momento eu saí de mim, eu desmaiei, e quando voltei relatei ao pastor Natanael que Deus havia me arrebatado, e eu havia acordado numa sala escura com apenas uma porta, não havia luz dentro, mas uma porta entreaberta alguns centímetros, e eu escutava de longe o clamor dos irmãos, e eu pedi para Deus que tivesse misericórdia de mim, que ali eu estava pedindo para que Deus me abençoasse, que Deus tivesse misericórdia de mim. Quando eu voltei, pastor Natanael me sacudindo, me dando leves tapas no rosto para que eu acordasse. Eu acordei, ele me relatou que ali já havia passado 45 minutos, eu achando que aquilo havia se passado ali 10, 12 minutos apenas, e quando notei, pelo relato dele, tudo o que havia acontecido, vi que Deus agiu e que Deus teve misericórdia de mim. Eu, no mesmo dia, jantei em casa, e foi uma bênção. Eu saí da igreja, fui para o hospital fazer um check-up ainda, porque ela era muito grave, né? A minha mãe e a minha irmã estavam junto, queriam que eu fosse, eu fui, e aí foi relatado de que eu estava curado. Então esse é um milagre de Deus, né, pela misericórdia de Deus que teve comigo, na minha vida, com a minha mãe, com todos os meus, da minha família. Então eu sou grato a Deus, e quero relatar aqui que foi junto com a oração do pastor Natanael, junto com os irmãos, que Deus
por intermédio, né, da oração, muito pode a oração de um justo, que Deus teve misericórdia da minha vida. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos seguir, né? Como diz a Bíblia, uns orando pelos outros, em nome de Jesus. Um grande abraço. Essa cura que o irmão recebeu foi comprovado pela junta médica que atendeu ele ali no hospital da PUC. E agora você que nos assistiu até esse momento, quero fazer uma oração. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade seja retirada agora. Qual seja a causa, qual seja o mal, em nome de Jesus. Fora! Fora! Em nome de Jesus, Jesus te declara livre. Deus te abençoe.